Boa noite, shalom, shalom para todos. Hoje é um dia especial. Daqui a pouquinho eu falo do título. Agora eu quero que a mesa se apresente. Se apresenta não, né? Só cumprimenta. Se apresentar, toda vez é a mesma mesa. Então, pastor Jonas. Olá, povo querido. Boa noite para todos vocês. E o Vinícius, que vai dar um recado. Muito boa noite a todos, bem-vindos de volta. Não deixem aí de estar curtindo, né? Clica no joinha aí, curte a programação desde o princípio. Eu sempre peço já no começo, porque você começa a entrar na programação, aí você fica aí anotando, graças a Deus por isso, mas esquece. Então, curte, compartilha do lado aí, já manda para todo mundo que você sabe que vai gostar de ouvir a mensagem que vai ser dada hoje, sua igreja, seu amigo, seu irmão, aquela pessoa que você sabe que precisa receber uma palavra de Deus, e se inscreve no canal. Tem gente que até hoje não inscreveu. Se inscreve, clica lá no sininho, para que todas as notificações de programação cheguem até você e você seja avisado em primeira mão assim que entrar no ar. Tem coisa pra caramba que você pode receber. Você tem aí oração da manhã, você tem os vídeos temáticos do fim do dia, você tem este podcast e tantos outros, né? Já estamos quase no 100º. É tanta coisa legal que você pode receber desse canal, receber do céu. Então vai ser muito importante. E aqueles que querem mergulhar um pouquinho mais, se tornem membros. Você tem aí a opção de tornar-se membro e você não vai se arrepender. Tá? Você que tem uma vida ministerial, você que é só um apaixonado pela palavra do Senhor, você que conhece alguém que precisa receber uma informação mais profunda relacionada à palavra, na área de membros você tem aí 3 possibilidades. Você tem, então, cursos completos, né? A gente sempre brinca, o podcast é um bate-papo, a gente fala de alguns temas, mas se você quer mergulhar mais a fundo, vai lá, você tem cursos de determinados livros da Bíblia, você tem aí livros que você pode ter acesso, materiais exclusivos, então mergulha lá, se torne membro que você não vai se arrepender, é um investimento na tua vida ministerial. E hoje nós temos um tema aí maravilhoso, né? Mais um tema polêmico, né? A gente está só pegando tema polêmico, verdade, né, pastora? Verdade. Então, desobediência e as suas consequências. Aí todo mundo acha que é obediente, né? Então vamos falar um pouquinho de verdade. Desobediência e o que a desobediência ela acarreta. Tem sempre a consequência. Deus avisou lá atrás, então vamos conversar sobre isso, né? O interessante nós sabemos que ele falou, o salário do pecado é desobedecer, gente. Eu gosto muito da definição que pecado é errar o alvo. Uhum. E é verdade, o alvo foi estabelecido por Deus, ele disse, olha, ama a Deus acima de todas as coisas, os 10 mandamentos ali, é uma rota, né? Uma rota que Jesus não veio retirar. Uhum. Ele só veio dizer qual é o mais importante dos mandamentos, mas ele não revogou nenhum deles. Continua proibido você amar outras coisas ou qualquer coisa acima de Deus e todos os 10 mandamentos. Mas a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então a gente já vê uma consequência. Você pode até pecar, mas você vai viver uma morte, uma separação, um afastamento da glória de Deus. E quando a gente fala de desobediência, eu gosto muito de uma passagem em Deuteronômio 21. Deus fala de o que acontece com um filho que desobedece um pai. Me veio agora, então eu não lembro o versículo, eu só sei que é Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, estou com ele aqui. Deixa eu chegar lá. Mas ao filho da aborrecida? É essa parte? Não. Deuteronômio 21, 18. 18 é o seguinte: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão, até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Passagem cruel, Pancada, né? Pancadão, que a gente fala, meu Deus, como é que isso é possível?
Só que você pega essa passagem de Deuteronômio 21, de 18 a 21, e você leva para a parábola que Jesus contou do filho pródigo, você vê que o amor de Deus, que Jesus é o plano perfeito, Jesus é a redenção, Jesus é o perdão, a justificação. Se não fosse Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós merecemos essa pedrada. Nós morreríamos de fato para tudo. Morte de separação de Deus, morte ministerial, morte de relacionamentos, todo tipo de morte. Quando o Antigo Testamento ele mostra literalmente o que acontece em todos os âmbitos. Então, você quer entender o que acontece com a desobediência? É isso aqui. Nós somos filhos e a consequência é a morte. E é uma morte sofrida. Não é uma morte tranquila, não. É uma morte sofrida. Não estou falando de morte física. A morte física é o menor dos males. Aqui fala de morte física, mas Deus ele mostra que o salário do pecado é a morte. Adão não morreu fisicamente. Adão ficou separado da glória de Deus, saiu do Éden. Quando eu digo Adão, estou falando de Adão e Eva. Então, a parábola mostra... Olha, você lê a parábola do filho pródigo, só sem entender essa passagem, já é fantástica, né? É linda, é maravilhosa. Você pode ter ouvido na tua vida de conversão 50 mil pregações do filho pródigo e ainda não esgotou. Mas quando você lê com essa perspectiva aqui, de que o pai, aquele filho foi desobediente, concordam vocês dois? Aquele filho foi desobediente. Sim. Aquele filho, quando voltou, o que aquele pai tinha direito? O pai e a mãe dele, de pegar o filho e levar para ser apedrejado. Afinal de contas, ele desonrou. Ele disse para o pai que ele preferia que o pai morresse. Como o pai estava demorando a morrer, ele pediu a herança dele. É muito grave o que ele fez. Foi muita vergonha para aquele pai. E aquele pai podia ter apedrejado, mas aquele pai esperou na porta da cidade com pedra ou com abraço? Com abraço, com restauração. Então, é isso que o perdão de Deus faz na nossa vida. Se você se arrepender como filho pródigo, é o caminho inverso. Então, nós temos alguns exemplos na Bíblia, e eu quero que vocês também coloquem outros exemplos, que mostram de pecado, desobediência, consequência, sem arrependimento e consequência com arrependimento. É verdade. Muita gente acredita que Deus castiga, né, devido ao pecado. Deus não castiga ninguém. Deus criou as leis, Deus criou os princípios em todos os sentidos da vida e disse insistentemente para o seu povo ali no deserto: todo aquele que guardar, que esconder, todo aquele que me seguir, que preservar os mandamentos, as leis, estarão com vida, terão vida. O contrário disso é morte, não tem jeito, né? A insistência de Deus com o povo ali, com Moisés, no deserto, é muito interessante. No nosso devocional sobre o livro de Deuteronômio, no meu e da Naira, a gente tem curtido bastante, porque a gente percebe, cada vez que se lê, se relê, você percebe como Deus chega a detalhar, né, colocar as suas leis com pequenos detalhes, para que o povo entenda. E depois é lindo quando ele diz para você fazer isso com seus filhos, a todo instante, sentados, deitados, caminhando, fim de semana, dia de semana. Deus fala isso para os seus filhos, repetem para eles, repetem, para que eles possam gravar. Essa é a cultura, né? É a cultura judaica. Por isso, as crianças muito novas, elas conseguem recitar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos passar por cima disso, vamos correr em cima disso para a gente deixar mais informações que for possível para vocês. Então, um exemplo, né, de desobediência com consequência mais perdão, gente, a consequência sempre vai ter, mesmo com o perdão. É duro o que eu estou falando. Eu vou dar de Davi, meu predileto, né? Todo mundo sabe. Então, Davi pecou quando fez o censo, se arrependeu, mas viveu consequência. O povo sofreu, viveu praga, mas ele se arrependeu, mas a consequência estava lá. Davi adulterou, se arrependeu, mas teve a consequência, o filho morreu. Então, você vê que mesmo com o arrependimento, a consequência... Vamos dar um exemplo nos nossos dias. Uma pessoa
cometeu algum delito e foi preso. E lá dentro da prisão, sempre me perguntam isso, lá dentro da prisão, ele se converte e, de fato e de verdade, se arrepende, vive uma transformação de vida, mas o que vai acontecer com ele? Ele vai pagar o preço da prisão. Até o final da prisão. Condenação, Ele é a consequência do pecado dele. Mas ele está salvo. Mas está salvo. É isso que eu quero dizer, mas a consequência é essa. Por exemplo, uma pessoa que se drogou e se arrependeu e abandonou. Tudo bem, é uma pessoa, é uma nova criatura, agora vai viver uma vida diferente, vai ter uma vida profissional, ministerial, vai casar, mas a consequência, eu sei porque eu me converti numa igreja que eram muito jovens na Cristo Salva, e tinha muitos que eram ex-drogados, mas eles viviam a consequência das drogas. Alguns tinham a mente afetada por causa do excesso de drogas, outros tinham problemas, por exemplo, um amigo meu, Rubem, ele tinha um problema no rim e ele teve que passar pelo transplante, consequência do que ele fez com o corpo dele no período das drogas. Mas ele estava salvo, ele tinha uma nova vida, teve nova chance, teve oportunidades de vida profissional, ministerial e todas as coisas. Então, nós estamos vendo que existem consequências mesmo com o arrependimento. É melhor não pecar, né? Porque as consequências, mesmo que Deus te perdoe, as consequências você não fica isento. Você fica isento de uma consequência permanente. Você vai ter uma consequência por um tempo até você andar de novo em santidade e ter os frutos da santidade ou da obediência. O assunto é obediência. Então, o fruto da obediência você vai colher daqui a pouquinho. Por enquanto, você está ainda da consequência da desobediência. Mas a gente vê na Bíblia pessoas que pecaram, tiveram consequência e não se arrependeram. Não se arrependeram. Bom, Coré. Coré pecou, murmurou, levantou rebelião contra Moisés, não se arrependeu. Lançado direto. Direto para o inferno vivo, né? O único exemplo na Bíblia que a gente tem de uma pessoa que cai vivo no inferno. E aí a gente tem Judas. Aí você fala, mas ele chorou, ele teve remorso. Exatamente. Ele não foi lá, se atirou nos pés de Jesus, pediu perdão. Ele teve remorso, ele não teve arrependimento. E aí teve as suas consequências. Vocês lembram de mais fatos? É muito, né? A gente estava falando sobre pecado e consequência. Vem na mesma hora Deuteronômio 28, né? Muita gente fala sobre, por exemplo, uma coisa extrema. E eu vi uma explicação certa vez, até acho que foi a senhora que me mandou, sobre um rabino acerca do holocausto. Sim. A gente pensa da punição ou a consequência por conta do pecado. E ele ali diz, por que o nosso povo passou por isso tudo, que é gravíssimo, que é tristíssimo, que é um episódio que a gente, meu Deus, que nunca se repita, né? Israel tem aquela coisa de lembrar para que nunca mais aconteça. E isso vale para nós. Mas ali nada mais é do que a consequência da escolha que você fez. Eu coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição. Ele diz o que você deve escolher, mas ainda assim você escolhe o caminho errado. Se escolhe o caminho errado, você vai ter consequências daquela sua escolha. Deus é amor. Você fez a sua escolha, né? Ele que vai... a gente que vai colher aquilo que plantou. Se você plantou algo errado, você vai colher algo errado. Você vai colher a consequência daquele seu erro. A senhora deu o exemplo do apedrejamento. Eu vejo assim uma coisa muito interessante. O Senhor fala o tempo inteiro sobre ele ser a pedra, sobre ele ser a rocha. E hoje eu vejo que ele, como não muda, ele não mudou, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Isso era a lei. E quando ele se compara à pedra, essa pedra que é lançada sobre nós agora passa a ser Cristo. O efeito é diferente. O efeito, ele morreu por nós, né? Não que a super graça, não estou falando sobre isso, não, sobre peca que tem Cristo e acabou, não. Mas como ele prega o amor e ele te dá uma chance, a pedra que às vezes é lançada sobre o nosso pecado é essa pedra, né? Te constrange, né? O pecado passa a te causar um constrangimento, às vezes, muito maior do que a própria morte física. Você conviver com o seu pecado e ter que entender tudo que o Senhor fez por você, o que ele se lançou sobre você, a forma como ele permite que Deus passe a olhar para você
por intermédio do sangue dele que foi lançado sobre o teu corpo, faz com que tudo seja diferente. Ele não revogou a lei. A lei está lá. Só que ele criou uma forma diferente de você entender e interpretar essa lei. Então, muitas outras situações, como a senhora colocou, de pessoas que pecaram, não se arrependeram e arcaram com a consequência do seu não arrependimento, né? A gente vai ver em uma série de posições, né, pastor? O senhor está separando alguma coisa aí? Não, só continuidade. Então, o Vinícius tocou num assunto que tem tudo a ver com este momento. Falar da supergraça, hipergraça, é uma das heresias mais fortes do mundo moderno, do evangelho, do mundo gospel e do evangelho moderno. Porque não existe evangelho moderno. As boas novas, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele falou e ele reforçou, quando Jesus veio, ele reforçou da importância da santidade e da obediência. Para não esquecer, todo sacerdote e o sumo sacerdote tinha que ter uma tiara, santidade ao Senhor. Tipo, o que é santidade ao Senhor? Santidade é separado, você é diferente. Então, hoje, eu digo para você que você tem que ousar ser diferente. Está todo mundo fazendo isso. Não, mas você é diferente. Você vai andar na contramão. É isso que está escrito. Então, senão você vai ter a consequência dos teus atos. Você sabe, você pode dirigir em alta velocidade? Pode. Porque você tem um carro potente na tua mão. Mas você tem uma estrada e você pode. Você vai ter consequência? Vai. Você vai ter uma multa. Você vai ter um acidente. Tudo isso é consequência de você ter quebrado. Cuidado, curva perigosa. Mas você pode pôr o pé no acelerador, ao invés de você diminuir a velocidade? Claro. Pode, mas você vai capotar o carro. Você está vendo? Desobediência tem consequência. Eu me arrependi. Depois que você sofreu um acidente ou recebeu a multa, eu me arrependi. Tudo bem. Ainda bem que você não vai receber mais multa. Mas... Agora, o radar, você tem que andar com o teu Waze ligado, porque se você não enxergar o radar, e não diminuir a velocidade... Quando eu levava o Mário para um colégio que ele estudava aqui na ilha, tinha um radar atrás de uma copa de árvore. Gente, eu recebi... Quando veio, interessante que se tivesse chegado primeiro, eu tinha observado. Aí depois me falaram que aquele radar... ficava escondido mesmo, e que muita gente recebia multa ali. Depois da dor do bolso, dos pontos na minha carteira, aí eu andava assim super devagar naquele trecho, mas eu vivia a consequência. Desobediência tem consequência mesmo diante do arrependimento. Só que eu não recebi mais multa depois. Não recebi mais pontuação negativa na minha habilitação. É isso. Você tem que prestar atenção. A Bíblia é a tua placa de sinalização. Cuidado, curva perigosa. Cuidado, não vá com excesso de velocidade. Senão, você vai ter a consequência. E a gente vê isso de Gênesis, Apocalipse, com pessoas que ouviram e pessoas que não ouviram. O povo recebeu várias advertências de Deus no deserto. Não reclama. Não murmura, confia. Receberam algumas consequências. Reclamaram contra Deus, vieram as serpentes. Lá em Números, capítulo 21, e um monte deles morreram, pediram perdão. Mas quem morreu, morreu. Já tinha morrido. Muita gente morreu porque murmurou. Aqueles que receberam a lição, não vou mais murmurar. Mas parece que tem uma amnésia, né? Daqui a pouco estava fazendo a mesma coisa, vai viver a consequência de novo, a despeito do amor de Deus. A obediência às leis, aos mandamentos do Senhor, é uma blindagem. Na verdade, você é blindado quando você anda em obediência. A desobediência faz com que a sua mente seja aberta para todo tipo de impureza, ou todo tipo de pecado, como você queira. A obediência às leis, aos mandamentos, te torna sábio, inteligente, né? Está dito isso na palavra. Então, a gente sabe que quando você olha para Israel, você vê muita coisa. Você vê muitos atos de desobediência, mas também você vê muitas consequências pela desobediência. Exatamente. Mas você vê também quando há um arrependimento, Deus pega o seu povo e leva de volta para a sua terrinha. E quando eles permanecem em obediência, Deus faz aquele povo prosperar, faz aquele minúsculo pedaço de terra se tornar potência mundial, faz aquele minúsculo
um punhadinho de gente ser o maior número de prêmio Nobel, e etc, né? Então, tem muitas coisas que as leis do Senhor, muitas coisas, não tudo. Quando você tem os mandamentos e os guarda, quando você observa que, de fato, ele traz vida, ele significa vida para você, aí a tua vida é blindada por Deus, né? Você pode andar num mundo tenebroso como é o mundo atualmente, muitos assaltos, muitas mortes por balas perdidas, muitos assaltos, uma insegurança generalizada sobre a humanidade, mas se você estiver em obediência, você está blindado por Deus e você pode seguir o teu caminho, a tua vida aqui na terra feliz. É isso que nós queremos deixar para você hoje. Então, Deuteronômio, capítulo 28, como o Vinícius falou, uma das coisas, uma das muitos avisos é que se o povo não obedecesse, eles seriam espalhados. E ele estava falando de exílio, seria retirado da sua terra, depois seria espalhado. É uma desobediência e uma consequência. Aconteceu uma vez e não aprenderam. Aconteceu com as tribos do norte, não aprenderam. As tribos do sul aprenderam a lição no momento. No momento que viram as tribos do norte sendo espalhadas pelos assírios, aí falaram, não, nós vamos debaixo de reis avivalistas, se arrependeram, andaram em santidade. Passou 100 anos, esqueceram e fizeram a mesma coisa e viveram o exílio da Babilônia. Só que eles não queriam ir. Esse é o problema. Gente, pecou, tem perdão, mas tem consequência. Eles não queriam viver a consequência do pecado. Aí eles falaram, não vamos para a Babilônia, vamos nos rebelar contra Nabucodonosor. Aí Deus dá uma palavra para eles em Jeremias 29. Abre aí, por favor, Jeremias 29, versículos 5 e 6. Eu acho super interessante a ordem de Deus para eles. Porque eles não queriam viver a consequência. O assunto aqui é consequência. 9, 5, 6. 5 e 6. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Então, aí você fala, o que tem a ver isso? Ele está falando porque o povo não queria viver o exílio, não queria viver a consequência. Deus está falando, não tem jeito, são 70 anos. Pode plantar, pode construir casa, pode, vai viver a consequência. Estabeleçam-se aí, né? Fica, agora, vocês vão ser tratados para que isso nunca mais aconteça. E eles não queriam viver a consequência. E Deus falou, não, é na consequência que eu trato vocês. A consequência, eu provo vocês na consequência. Eu forjo, te torno uma pessoa mais forte, uma pessoa melhor. Aí tá, eles viveram 70 anos, arrependeram-se, saíram da Babilônia e não aconteceu mais. Aconteceu. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Viveram as consequências, olha, muito tempo, até 1948, quando voltaram a ser nação novamente. Então a gente está vendo que essa forma de Deus tratar a gente não gostaria, como todo filho não gosta do castigo, né? A cadeirinha do pensamento, mas errou, tem que ir para a cadeirinha do pensamento. Errou, tem o castigo, aquilo que a gente chama de punição. É só assim que ele vai ser preparado para a vida. E Deus faz a mesma coisa com a gente. E cuidar dessa geração, ele está dizendo que ele está sentando para tratar a gente muito forte, como lavandeiro e como ourives. Lavandeiro vai esfregar mesmo, né? E ourives vai pôr no fogo. Você sabe o que eu acho interessante demais nisso aí? Eu costumo dizer para todos vocês que a nossa vida, a vida que Deus nos deu aqui na Terra, para estarmos na Terra, ela não tem 2 tempos, é um tempo só. Não há prorrogação, nem prorrogação tem. A hora que você for chamado, você vai sair daqui sem piedade, né? Mas eu quero chamar muito a atenção de todos vocês que estão nos acompanhando a respeito dessa desobediência aos princípios de Deus, às leis, porque um processo que Deus vem fazendo na sua vida, um processo de restauração, restituição, de aguçar o chamado dele na sua vida para que você corresponda,
tudo isso é feito através de um processo de Deus que, não por causa de Deus, porque Deus é vapt-vupt, ele está pronto, mas porque nós não estamos prontos. E ele, então, precisa nos aprontar e etc. Lembra-se do tempo, que não tem o segundo tempo, não tem prorrogação. Então, você, na verdade, está perdendo muito, muito. Eu quero deixar aqui um versículo com você, aqui do próprio Jeremias 29, que elucida bem isso. Assim diz o Senhor, a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor, vocês viverão na Babilônia por 70 anos. Isso aqui não é nenhum prêmio, viver na Babilônia por 70 anos. Isso aqui é realmente resultado, consequência da desobediência, né? A desobediência da nação. Então, vocês viverão na Babilônia por 70 anos. Depois que esse tempo passar, eu voltarei a lhes dar atenção. Cumprirei as minhas promessas e trarei vocês de volta para este lugar. Depois que você ler o restante, você vai ver, você vai entender melhor. Mas 70 anos de tempo interrompido, ou seja, tempo roubado da nação judaica, entendeu? Por quê? Porque desobedeceram, porque não quiseram, né, cumprir as leis do Senhor. E é isso mesmo, esse aqui é o retrato. Menos 70 anos. Menos 430 anos no Egito. Ali já foi diferente, um pouco diferente. Desobediência total foi de 330 anos. Os primeiros 100 anos viveram ali com José, mas, enfim, a desobediência nos rouba tempo de qualidade e de vida nesta terra. Talvez hoje você não dê valor para a sua vida aqui na Terra. Talvez você se sinta até aborrecido com a sua vida. Mas eu quero te dizer que ainda assim é um prêmio de Deus passar por aqui. Porque só quem passa por aqui vai herdar lá o reino dos céus. Há um prêmio extraordinário para aquele que for vencedor. E você é um vencedor. Por que você está se entregando? Por que é que você está recuando? Por que é que você deixou a casa de Deus? Por que é que você tem dado prioridade, não tem colocado Deus no primeiro plano da tua vida? Tudo é prioridade, é a visita da família, é o jogo no Maracanã, é o teatro, é tantas coisas, mas você separa no teu domingo, que é um dia especial para nós dedicarmos ao Senhor, a gente separa 1h30, 2 horas para fazer um culto de celebração ao Senhor, e você não vai, você vai para o Maracanã, né? Você está dando prioridade a quem não tem a primeiro lugar, o primeiro plano na tua vida. Então pense nisso, pense na obediência, porque tudo se resume em obediência e desobediência. Você não sabe, mas a tua promoção que você não está recebendo lá no teu trabalho é porque você não tem sido obediente. Obediente a quê? Aos princípios, às leis estabelecidas por aquela empresa. Então pensa nisso, a tua relação com amigos, com casamento, com filhos, tudo cai no mesmo caminho, entendeu? Então pensa, retoma a vida, pare agora, nesse instante, e faça uma revisão rápida daquilo que você pode melhorar para que os planos de Deus voltem a ser processados em você. Amém. Sabe que Deus ele é muito prático, né? E um professor é um pai maravilhoso, perfeito, e um professor fenomenal. Eu, assim, como professora, fico olhando para a forma que ele ensina. Quando você olha para um judeu, e você olha para um judeu com uma franjinha, você já viu, né? Eles aqui na mesa sabem do que eu estou falando. A franjinha na roupa, aquela franja que é nos 4 cantos da roupa, essa franja se chama tzitzi. Uma das funções dessa franja é para lembrar, é só o que está em Deuteronômio 6, em Deuteronômio 11, é só para lembrar de obedecer. Sabe quando você pega aquela coisa de colocar um cordão no dedo para lembrar de alguma coisa, como era? Não tinha alarme no telefone, não tinha nada. Então, colocava um cordão no dedo para lembrar de fazer alguma coisa. Aquela franja tem esse papel. Depois você vê também uma coisa esquisita no judeu, né? Deus manda ele colocar o tefilim. Tefilim é aquela corda de couro que ele prende desde o dedo anular, vai até o do antebraço, dá 7 voltas e depois coloca aquela caixinha na cabeça. Todo esse conjunto chama tefilim. Então, deixa eu cortar você rapidinho. Não foi Moisés que inventou isso, gente. Foi Deus cuidando do seu povo que fez com que eles tomassem essa iniciativa. Porque eles não tinham o Espírito Santo para lembrar. Hoje você tem o Espírito Santo para lembrar. Então, Deus usava de coisas externas
para que eles se lembrassem de obedecer a Deus, para não viver as consequências. Isso é amor, gente. Eu creio... Não é tornar pessoas esquisitas e feias. O que é essa cordão aí? O que é essa franja? Não, é só para lembrar. Ó, você... Por que também o cachinho aqui? Tudo é para lembrar. Ó, você é diferente. Peiote. Você é diferente. Você é um povo separado. Lembra de obedecer a palavra, senão você vai viver consequência. Então, é a franja, é o tzitzi, é o tefilim. Hoje, você precisa usar isso. Deixa o judeu ser judeu, tá? Eu estou falando, nós, como gentios, precisamos? Não, porque você tem o Espírito Santo para te lembrar disso. Você tem a palavra. Então, o Espírito Santo, sabe aquele sinalzinho vermelho que você sente, muitas vezes você não ouve? Você sente um incômodo lá dentro quando você vai mentir. E aí você passa por cima desse incômodo e faz, e a mentira, a despeito de ser um ditado popular, que a mentira tem perna curta, a mentira não dá certo, porque o pai da mentira é o diabo. E você já reparou que todo mundo que mente cai, a mentira vem à tona? Você já reparou que todo mundo que fala... Eu sempre falo, gente, para com isso. Todo mundo que fala mal de alguém, aquela pessoa, a vítima, que ela sempre vai saber quem falou e o que falou, porque chega nela. É o que está escrito em Eclesiastes: cuidado para não falar em oculto do rei, porque a ave vai levar as tuas palavras. É por aí, não precisa ser rei, não. Qualquer pessoa que você fale dela vai chegar a ela de alguma forma. Foi assim com Moisés, chegou a Moisés o que Miriam estava falando, chegou a Moisés o que Arão estava falando, sempre vai chegar. Então é mais fácil não desobedecer, porque Deus fala que ele aborrece, né? São 6 coisas que ele não gosta, a 7ª ele aborrece, e Deus não gosta, e Deus abomina a calúnia, ou falar mal de qualquer um entra na categoria de calúnia. E então, o mentiroso está junto com o homicida, né? Está ali, está páreo a páreo. Porque você, pela mentira, você mata muita coisa. Você destrói muita coisa. Então, você está vendo que Deus tenta te proteger de tudo quanto é lado, põe as placas de sinalização de tudo quanto é lado, para você não viver a consequência. Então, vamos deixar bem claro? Pecado, todo pecado tem perdão, mas tem consequência. Então, tenha certeza disso, tá? Mesmo que você tenha se arrependido. É algo que eu tenho falado muito, não sei se já falei aqui, até sendo repetitivo, mas é assim, é aquela história, né? O homem tem 2 naturezas. Você acorda todo dia de manhã e você escolhe qual das 2 você quer nutrir, a tua natureza espiritual ou a tua natureza terrena. Se você nutre aquilo que dá alimento a Satanás, porque a serpente se alimenta do pó da terra, você veio do pó a sua humanidade vem do pó da terra. Se você alimenta a sua humanidade, você está dando alimento para ele. Você está fazendo com que ele se fortaleça. Mas se você alimenta o seu lado espiritual, todo dia pela manhã você escolhe alimentar esse lado, você vai matar ele de inanição. Você não está dando ferramenta para ele crescer, para ele se nutrir na tua vida e na vida dos outros. Porque quando a senhora fala de mentira e fala, vamos falar também de fofoca, de calúnia, você está dando alimento a ele para destruir não só a sua vida, mas a vida daquele contra quem foi o alvo da sua mentira, ou da sua fofoca, ou da sua calúnia. Então, pela manhã, escolha alimentar o seu espírito, escolha alimentar aquele lado que vai te fazer não pecar, né? Como a senhora colocou também, hoje nós temos o Espírito Santo. Eles precisam e a gente tem o hábito de falar que o Espírito Santo nos incomoda, né? Eu tenho certeza que o tzitzit, que o tefilim incomodam durante o dia. Porque ele tem algo que o incomoda que não é o Espírito Santo. Ele bota lá o despertador no horário da oração, o despertador o incomoda, ele enrola aquilo no braço, aquilo aperta. Eu já vi já tentaram colocar em mim, Israel, eu agradeci e tal, mas aquilo incomoda. A franjinha o dia inteiro andando com o tzitzit pendurado, porque aquilo é vestido por baixo da roupa. Eu já vi jovens saindo à noite, olhando para um lado e para o outro à noite, você vê o nível da religiosidade, enfiando as trancinhas para dentro da roupa para não aparecer, aquilo incomoda. Então ele não tem o Espírito Santo que o incomode, você tem. Então escolha ouvir esse que está te incomodando em amor, sem te machucar, sem te ferir, sem te gerar religiosidade, vai fazer com que você caminhe muito melhor e não tenha que arcar, pelo menos tanto, com a consequência do pecado.
Pois é. da Então, desobediência. obedecer é andar na luz. E desobedecer é andar na penumbra, como Jesus disse. Jesus disse lá em João 11 que você vai tropeçar. Se você não andar na luz, você vai tropeçar. São algumas perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Por exemplo, você teria coragem de falar o que você está falando da pessoa para a pessoa? Se você não tem coragem, então você já está pecando. Então, isso é errado. Você tem que ter coragem de falar na frente da pessoa o que você fala dela. Assim, você já vai colocar placas de sinalização para você mesmo. Epa, eu não deveria, eu vou guardar isso para mim, não edifica, eu vou viver consequências, vai chegar até aquela pessoa, vai ficar mal para mim, eu estou desobedecendo a Deus, Deus não gosta disso. Então, se cada um observasse esses incômodos ou essas placas de sinalização, o mundo seria tão melhor, né? E você viveria menos consequências. Porque hoje a gente está falando aqui, o nosso tema é desobediência e consequência. Então, são duas coisas que andam juntas, não tem como separar. Não, eu vou separar. Eu só desobedeci e não quero viver a consequência. Não tem como. Então, é o combo. Você desobedeceu, tem perdão, se você se arrependeu, mas tem a desobediência. Por exemplo, Ananias e Safira, eles não se arrependeram. Senão, eles não teriam morrido. Foi uma consequência fatal, literalmente fatal. Acho que não houve tempo para arrepender, não, no caso Mas deles. Deus é soberano, não ia ter uma punição tão cruel se ele, sondando o coração, ele visse que haveria um arrependimento de Ananias e Safira. Por isso que eu considero ali, foi um julgamento de Deus, não foi Sumário, um julgamento de Pedro. Não, claro Foi um que não. julgamento de Deus. Então, Deus, na sua soberania, viu que eles fariam daí para pior. Eu considero que, na verdade, quanto mais é dado, mais é cobrado. O início da igreja primitiva foi um momento muito forte. O céu havia descido sobre a terra. Prova disso é que a sombra de Pedro curava, né? Então, era um momento muito forte. A igreja estava vivendo o auge do relacionamento com Deus. Então, não cabia de jeito nenhum o que os dois fizeram. Agora, você fala isso, mas o momento que nós estamos vivendo agora É verdade. é Já tão sei o que vai forte falar, quanto né? da igreja primitiva. Porque a Concordo. igreja primitiva Concordo plenamente. era infantil. Ela não tinha toda a revelação que nós temos hoje. Ela tinha poder explosivo. Tanto que a gente chama o livro de Atos de 30 anos de poder explosivo, registrados no livro de Atos. Mas ela tinha o poder explosivo de Deus. Mas ela, em termos de cobrança em relação à revelação, eles ainda tateavam. Eles não tinham, como a última geração, entender muita coisa que Jesus estava falando sobre os últimos dias ou sobre tantas outras coisas. E hoje nós, como igreja do século XXI, nós olhamos e falamos, entendemos o que Deus está falando. Então, nós vamos ser muito mais... Eu creio que a gente vai ser mais cobrado do que a igreja primitiva. Verdade. O nível de revelação, como a gente sempre fala aqui, né? O nível de revelação hoje é infinitamente maior do que o que eles tinham. Apesar de terem caminhado com o Senhor, né? E visto o Senhor, hoje nós temos é muito mais fácil ler e entender coisas proféticas, inclusive, que eram faladas por profetas e que eles não tinham a menor ideia do que estavam acontecendo, seja porque não tinham uma plenitude do Espírito Santo como a gente tem hoje, seja pelo tempo realmente decorrido desde dessa vinda de Jesus até a iminência da volta dele, que vai acontecer daqui a pouco. Falamos aqui, né? O relógio está nos últimos segundos, né? Nos últimos segundos. Se você não percebeu ainda, meu amor, ajusta teu relógio aí, porque a coisa está acontecendo. Acelera. Né? Se bobear, você não está vendo esse podcast aqui e já está subindo para o céu. Então, a gente tem que estar muito atento. E este nível de cobrança, eu concordo com a senhora. Acho que seremos extremamente cobrados. Extremamente cobrados. Porque a gente tem acesso a tudo, a gente está vendo tudo acontecer. A voz profética tem voltado a se manifestar, né, no sentido de alertar, principalmente, e quem não está ouvindo não está ligado. Olha, eles não tinham um evangelho, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha cultos não tinha a Bíblia, transmitidos, não tinha a Bíblia escrita. Na sua língua, bonitinha. Não tinha tantos pregadores, eles tinham que ouvir um Paulo
falando, tinha que ir atrás de um Paulo, tinha que ir atrás de Pedro para entender alguma coisa. Então, por isso que eu digo que hoje nós somos muito mais cobrados do que a igreja primitiva. Sim. A igreja primitiva foi conhecida pelo nível de poder que experimentaram. Agora, nós somos cobrados pelo nível de conhecimento que nós temos à nossa disposição. Então, cuidado, porque com certeza a consequência nós vamos viver. E assim, quando você pega as 7 cartas de Apocalipse... Eu pensei nisso. É a consequência da igreja da última hora. Ele está falando, olha, eu quero que a igreja da última hora seja vencedora, porque o recado é ao vencedor. Mas se fala de vencedor é porque tem perdedor. Então, você tem que saber de que time que você quer. Né? Se você quer ser do time vencedor, ouve os 7 recados de Jesus para a igreja da última hora e obedeça para não viver consequências e ser perdedor no momento que você tem que estar do lado do time do vencedor. São 7 recados fenomenais que nós temos aqui. E o que você diria, então, para quem está nos ouvindo, que aceitou um dia uma doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre? E a gente fala de predestinação. Não é verdade? Porque muita gente está se fiando nessa palavra para poder levar a vida do jeito que quer. São duas doutrinas, né, que é a predestinação e a hipergraça, que eu comecei a falar e não terminei. A hipergraça, ela diz que Jesus quase que faz uma intersecção aí. Ambos creem que Jesus, tudo que Jesus já fez por nós na cruz, você pode pecar que você vai ser salvo do mesmo jeito. Não é isso que Jesus mostra. Jesus fala de opção de porta larga e porta estreita. Jesus fala de ficar fora da porta, pior ainda, ficar onde tem ranger de dentes e escuridão. Esse é Jesus falando. E então esconder o que Jesus fala, para mim também é uma abominação. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, cuidado com aquilo. Faz uma revisão através da palavra de Deus. Não estou falando para você me ouvir, não. Ouve Jesus. Se você ouvir Jesus, você vai ver que ele fala o tempo todo. Pecado, mesmo que salvo, tem consequência. Então, é por aí que a gente tem que pensar, né? Eu queria também dizer para vocês que nós temos, assim, quando a gente fala de pecado e consequência, como Davi, né? Voltando para Davizinho. Davi, ele não é... Quando a gente vê a trajetória de vida dele, não é aquela trajetória de vida sem erro, mas é uma trajetória de vida de acertos. Mas ele não saiu da linha consequência. E Sansão? Sansão, ele pecou, ele errou, ele partilhou o segredo dele, ele deitou a cabeça no colo de Dalila, ou seja, ele quebrou princípios, ele estava se relacionando com mulheres que Deus não estabeleceu para ele. E o que ele viveu? Consequência, perdeu visão, perdeu força, viveu humilhado. Você está vendo? Teve perdão? Teve. E o que aconteceu no momento do perdão? Deus não devolveu a visão, Deus devolveu força, Deus devolveu para ele estratégia, sabedoria, porque ele soube o que fazer, colocar a mão nos 2 pilares, tinha 3.000 no teto, ele matou 3.000, mesmo cego, de uma vez só, usando a força que Deus deu a ele. Então, houve o perdão, houve um restabelecimento de uma unção que ele tinha perdido, mas a consequência foi dura, ele morreu jovem. Ele podia ter tido um ministério, eu creio, não está escrito na Bíblia, mas eu creio que a gente podia ler igual Moisés, igual Daniel, que teve longevidade, porque a Bíblia mostra que a longevidade é prêmio de Deus para a gente, é uma recompensa. Tem um caso interessante, Jacó, né, com seu irmão, quando tem aquele momento da mentira, olha a consequência do que acontece. Nossa. Ele tem que ser privado da sua família. Ele se submete a Labão. Ele fica naquela situação, depois ele volta com medo. Tudo que ele passa na vida dele, depois há um prêmio. Ele é o patriarca das tribos, etc. Muda de nome, tem aquela história linda que a gente conhece. Mas olha a consequência do pecado dele de usurpar a primogenitura, de mentir junto com a mãe. Então, tem consequência. Ainda que o final seja bonito,
E Deus brindou ele, Deus devolveu a ele, ele se torna... Exatamente, é lindíssima a história de Jacó, Israel e seus filhos, etc. Mas olha aí a consequência de um pecado, né? Então, o Senhor não passa a mão na cabeça, ele protege. Né? Ele protege, ele vê o teu arrependimento, ele vê o teu reposicionamento diante daquele pecado que foi cometido, diante daquela falha, aquele erro, aquela escolha errada que você teve, e ele te garante, né? Eu estava lendo Isaías 43, aquela clássica, né? Se você passar pelas águas, eu estarei contigo. Sim. Se você atravessar os rios, eles não vão te submergir. Passar pelo fogo, não será queimado. E certamente está falando isso porque ele sabe que você vai pecar. Ele sabe que você está nesse mundo e que, infelizmente, você peca. Mas ele diz, se você se arrepende, se você me chama de novo para a tua vida, eu vou estar contigo. Você vai atravessar isso de uma maneira diferente. Não vai te matar. Você vai ser forjado. A senhora falou do sabão do lavandeiro. Você vai ter que ser esfregado. Não é uma lavagenzinha, não é tomar banho gostosinho com sabonete em casa, não. É uma lavagem daquela que vai chegar lá na tua derme, vai lá embaixo. Passar pelo fogo, vai te refinar como ouro, vai te queimar, vai doer, mas você vai sair dali melhor do que você entrou, se você quiser. Exato. A gente vê uma trajetória bonita, né? Miriam era escrava. Quando eu prego para mulheres, eu gosto muitas vezes de mostrar a Miriam a coragem, né? Eu digo que ela tem o DNA, a coragem da mãe dela, Joquebede. Então, ela entrou no Nilo, sabendo que ali era a central de adoração, de deuses, que Faraó ia lá para adorar, receber instruções de demônios e etc. Essa menina teve coragem, essa menina teve liderança. Quando saiu do Egito, já uma moça, né? Ali ela foi líder do cântico profético. Então, ela foi líder das mulheres. Só que a gente encontra Miriam mais tarde no deserto fazendo aquilo que nós citamos aqui, falando mal do irmão. E tem consequência. Qual foi a consequência? Ela ficou fora do arraial, leprosa. E a consequência, por não ser o tempo da graça, o tempo de Jesus se colocar entre ela, né, e ela pedir perdão e Jesus justificá-la, ela ficaria para trás. Ela ia morrer no deserto, ela ia ficar separada do exército. Mas teve uma pessoa que intercedeu por ela, o próprio Moisés. Exatamente. Que foi alvo da fofoca. Moisés falou, Deus, perdoa minha irmã, perdoa Miriam. E Deus falou, tá bom. Mas Deus não tirou a consequência. Tá bom, ela vai voltar, eu acho interessantíssimo esse texto, ela vai voltar para o meio do arraial, mas ela vai ficar 7 dias lá fora. Tipo, para aprender a lição. Eu garanto que toda vez que Miriam sentia vontade de falar mal de Moisés ou de qualquer outra pessoa, ela fala, nossa, por pouco que eu não perdi meu nariz, minha orelha, meus dedos, por pouco que eu não morro no deserto leprosa, é melhor eu não fazer isso. Então, Deus perdoou Miriam. Miriam foi curada. Miriam voltou para o meio do arraial, mas Miriam ficou 7 dias leprosa fora do arraial. Então, a Bíblia é recheada de exemplos de desobediência, consequência, perdão não retira, repito, perdão não retirou o exílio dos judeus, mas os levou de volta depois que se arrependeram para a Terra Santa. O perdão não tirou a consequência da vida de Davi ou de Miriam, mas eles voltaram para o centro da vontade de Deus, só que dessa vez mais experientes. Eu gosto muito como está escrito em Deuteronômio 1, que para líderes, eu vou até abrir aqui Deuteronômio, estou em Deuteronômio, está pertinho. Então, no capítulo 1, para líderes, Deus mandou que Moisés, como é que eu chamaria? O requisito para você ser líder. Ele falou aqui em Deuteronômio, capítulo 1, ele diz aqui, como que os homens deveriam ser escolhidos. Eram homens experientes. Vê se você acha aí na sua Bíblia, Deuteronômio 1. Eram homens, Deus falou... já achei. Deuteronômio 1:13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados. São 3 características que Deus queria para a liderança. 3 características. Homens sábios, inteligentes
e experimentados. Na sua tradução está como? Deuteronômio 1:13. Na minha? Portanto, escolham homens sábios, inteligentes e experientes de cada uma de suas tribos. Tá igual. E eu os colocarei como líderes de vocês. Então, para mim, o experimentado é isso. São pessoas forjadas, preparadas, tratadas. Você só pode... Uma pessoa, para ela estar num cargo, ela precisa saber disso. Esse é o princípio. Olha, se eu andar para a direita, eu tenho uma consequência. Se eu andar para a esquerda, eu tenho outra consequência. Se eu andar no centro, eu vou viver no centro da vontade de Deus. É melhor eu não ir nem pela direita, nem pela esquerda, porque eu vou ter consequências. Os atalhos... Parece que são caminhos mais curtos, por isso são chamados de atalho, mas ele pode estar te levando para um abismo, e um abismo sem volta. Então, não escolha os atalhos, escolha o caminho, que é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus pode parecer mais longo o caminho, mas é o caminho seguro, e você não vai viver consequências de erros que você vai fazer na sua escolha de caminhos mais curtos. Né? E isso também valia com o povo, né? Quando o povo de Judá vinha pecando, aí vinha um rei como Josias, como Ezequias, e voltava a encontrar o caminho do Senhor, voltava a clamar pelo caminho do Senhor, o Senhor permitia novamente que a sua bênção tivesse sobre eles, que eles estivessem no lugar correto, que eles receberiam novamente aquilo que tinha de promessa para eles. Aí, dali a pouco, eles saíam do caminho novamente. Então você vê essa sucessão de idas e vindas de erros e acertos, e o Senhor novamente tendo misericórdia e permitindo que eles passassem a partir do momento que eles invocavam o nome do Senhor, voltavam para a palavra, voltavam a seguir os mandamentos, se recordavam do Pentateuco, da Torá, e aí eles tinham então, não como foi dito, não que o pecado fosse apagado, mas eles tinham uma nova possibilidade de alcançar a bênção do Senhor, né? De alcançar aquilo que o Senhor tinha prometido e programado para aquele povo. Coisa que a gente não via em Israel, né? Estou falando de Judá, coisa que a gente não viu em Israel. E isso acelerou a ida deles para o exílio. Primeiro vai Israel, primeiro vai o reino de Israel, depois só que vai Judá. Exato. Ainda que eles tivessem visto tudo o que aconteceu com Israel, não foi o suficiente para não permitir que eles fossem exilados para a Babilônia. Então, novamente, todos os alertas são dados. Vale para a gente hoje. Você olha para a direita e olha para a esquerda. O Senhor está te dizendo claramente qual é o caminho que Ele quer que você siga. O Senhor está te mostrando os princípios que para Ele são importantes, aquilo que Ele valoriza, aquilo que Ele protege, o lugar que você tem que estar para que você possa descansar na sombra do Onipotente, para que a mão do Senhor continue estendida sobre a sua cabeça, para que, como Davizinho diz, né, para que o Espírito do Senhor não seja retirado de sobre você, mas você escolhe o caminho diferente. Você está vendo o que está acontecendo e você insiste em escolher o caminho, porque a modinha diz, porque o mundo te diz, porque a imprensa prega, e você escolhe o caminho errado, e depois você quer uma consequência diferente. Não existe forma de, fazendo a mesma coisa, você ter um resultado diferente. Se você caminha para cá, você vai ter um resultado. Se você caminha para lá, o resultado daqui não vai acontecer. Vai acontecer um outro, que não é aquele que o Senhor tem planejado. É dessa forma que o caminho do pecado, que o caminho da desobediência pode te levar para esse abismo. Eu deixo uma mensagem agora nos últimos minutos, uma mensagem para você. O grau de entorpecimento nosso é muito grande. Não confie na sua mente. Não confie nos seus pensamentos. Para isso, segue o que Paulo disse, levar a nossa mente cativa, ou seja, em obediência, né, à palavra de Deus, a Jesus Cristo, que é a palavra. Então, não confie na sua mente, mas faça com que a palavra seja implantada na tua mente e que você torne ela cativa, entendeu? Em obediência, para que Deus possa te conduzir. Deus já fez tudo e já preparou tudo para nós. É por isso que quando ele diz, qual é a bênção que você está esperando? Eu já te dei essa bênção, né? O que é que você gostaria de usufruir na terra? Eu também já preparei para você, mas você não entendeu, porque você confiou na sua mente. E a mente da gente é tremendamente vulnerável. Ao mesmo tempo que está lá em cima, com um alto grau de otimismo, nos minutos seguintes você está lá embaixo, todo pessimista, todo derrotado, todo cheio de
acúmulos de pensamentos ruins, porque um leva a outro, que leva a outro e leva a outro, e você, quando acaba o dia pesado, com um peso nas costas gigantesco, nem entendeu o que aconteceu. Portanto, leve cativa a tua mente em Jesus. A minha palavra para vocês. E a minha última é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade, é verdade. É o que Deus fala. É verdade. Não esqueçam, então, né, terminando mais um podcast, de curtir, compartilhar. Aciona aí, por favor, clica e se inscreva no canal. Se não fez isso até hoje, por favor, se inscreva no canal, aciona o sininho, ajuda a gente aí dando seu like, compartilha com seus amigos, sua igreja, seu irmão em Cristo. Torne-se membro. Faça com que a palavra do Senhor seja disseminada aí pelas redes. Tem tanta coisa ruim. Você ouviu aí um momento de reflexão. Faz com que isso chegue ao maior número de vidas. Você está ajudando demais o canal e, conforme o pastor Jonas estava adiantando, se torne membro. Você não vai se arrepender, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a um material bem mais profundo em relação ao que a gente fala aqui. Como a gente brinca aqui, é um bate-papo, a gente não pretende exaurir nenhum tema, mas dentro do canal, tornando-se membro, aí sim você pode acessar a cursos, a livros, a materiais diferenciados e você não vai se arrepender. Então, agradecendo aí mais uma vez a participação de todos. Pastor, o senhor quer orar para encerrar? Amém. Senhor, muito obrigado pelos ensinamentos, obrigado por avivar em nós o teu espírito, o conhecimento da tua palavra, obrigado pela semeadura desta palavra, porque tem chegado a muitos corações. Ajuda-nos, Senhor, para que cuidemos do nosso coração, porque, segundo a tua palavra, ele é corruptamente enganoso. Leva-nos, Senhor, a todos para aquele grande encontro contigo, na grande dia, o dia do arrebatamento, em nome de Jesus. Amém. Amém.